Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas. Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Toda essa narrativa de Zacarias e Isabel. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que essas coisas venham realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu próprio tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias, e admirava-se de que ele tanto demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminado os dias de seu ministério, voltou para casa. Queridos irmãos, nós temos essa história, que é uma história que antecede aí a vinda do Messias. É uma história muito bonita, é uma história que nos mostra o grande amor de Deus para conosco. Nós podemos vivenciar isso, nós podemos perceber isso na narrativa, mas ela é uma narrativa muito interessante. E quando eu vejo a história de Zacarias, eu vejo a história de muitos crentes do passado, e eu vejo a história de muita gente hoje, a história de muita gente que viveu uma frustração a sua vida inteira. Zacarias, um homem justo, esposo de uma mulher justa, vivendo numa sociedade em que não ter filhos era considerado juízo de Deus, alguém que estava andando em pecado, e eles não podiam ter filhos. Naquela época, era muito mais do que simplesmente um desejo frustrado.
esposa queria e que não aconteceu. Era um sinal de que Deus estava com eles ou não. O povo entendia assim. E como entender a vida de um sacerdote que não podia dar um testemunho de vida de que Deus o estava abençoando? Esse texto é muito interessante porque muitas vezes vivemos frustrações durante os anos da nossa vida e nós ficamos imaginando: Senhor, será que Tu me amas? Será que eu fiz alguma coisa? Por que será que não aconteceu isso na minha vida? Por que será que eu clamei por isso para o meu filho ou aquilo outro e tal coisa não aconteceu? Por que será que eu tinha um projeto de vida, um projeto legítimo, um projeto bom de vida, mas esse projeto não aconteceu? Nós vemos Zacarias. Zacarias era um sacerdote e ele pertencia ao turno de Abias. O turno de Abias era um dos 24 turnos sacerdotais. Nós encontramos lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. Cada turno oficiava durante uma semana no templo de Jerusalém e oficiava 2 vezes a cada ano. E dificilmente um sacerdote conseguiria, se fosse seguir uma ordem numa escala para poder ir lá acender o incenso e fazer aquela oração, numa escala dificilmente uma pessoa conseguiria ir mais do que uma vez na sua vida inteira, porque eram 24 turnos que tinha centenas de sacerdotes. Ao todo, alguns estudiosos vão dizer, por exemplo, Leon Morris vai dizer que eram 18.000 sacerdotes. Então você divide esses 18.000 aproximadamente por 24 turnos. E no seu turno vai ter ali um sorteio. Vê que saiu, ele foi sorteado. Pela sorte que ele conseguiu cumprir aquilo que era considerado um grande privilégio, fazer aquela oração, um grande privilégio acender o incenso. Esse incenso queimava pela manhã e pela tarde sobre o altar, que estava diante do lugar santo. A gente conta esse texto lá em Êxodo 30, de 1 a 8. E ele fazia isso na presença de toda a multidão. Vemos aí no versículo 10. Dá a entender que também que esse momento de Zacarias foi na parte da tarde. De 18.000, ele foi sorteado, dentro do turno dele, obviamente, para queimar o incenso e fazer aquela oração. E o povo lá de fora esperando. A pergunta é: por que será que isso aconteceu na vida dele? O que será que ele fez na vida? Porque Deus operou isso na vida dele. Quem ele foi sorteado? Tinha algumas perguntas que a gente precisa fazer ao texto. Algumas perguntas para a gente identificar o porquê do texto. Depois nós vamos descobrir alguns pontos e a partir daí fazer uma aplicação para as nossas vidas. Primeira pergunta que tem que se fazer aqui: por que Isabel era estéril se ambos eram justos? Como eu disse, a esterilidade era considerada uma desgraça terrível, era tido como consequência de algum pecado cometido. Nós podemos perceber Isabel, podemos imaginar Isabel clamando ao Senhor um filho durante toda a sua vida, e ela não recebendo resposta alguma disso. Podemos perceber também Zacarias clamando por isso muitas vezes. Vemos Isabel sofrendo como
Sara sofreu, Raquel sofreu, Rebeca sofreu, Ana sofreram, foram mulheres lá no Antigo Testamento que também eram estéreis, mas Deus mudou o rumo dessas mulheres. Ela conhecia essa história. E ela sofria como aquelas mulheres sofreram. Por que ela não foi atendida se ela era justa? Mas você vai pensar, mas Zacarias foi lá na hora da oração de queimar o incenso, e ele fez a oração, ele pediu um filho, e o anjo veio trazer a notícia de que o filho ia nascer. Mas se você perceber o contexto, surge uma outra pergunta: que oração que foi atendida? O anjo disse: a sua oração foi atendida. Que oração foi essa? Alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que o termo grego, né, a oração foi atendida, lá na expressão, aponta para uma oração. Normalmente, se você pega o contexto do Antigo Testamento e o próprio Novo Testamento, você vai perceber que as orações, os clamores que os servos de Deus pediam que depois Deus atendia, vem a resposta do Senhor, ou então a narrativa, o autor bíblico vai dizer, as orações de fulano foram atendidas. Mas ele orou só uma vez, porque foi uma oração que foi atendida. Qual foi a oração? Será que foi a oração por um filho? Aí a resposta automática que nós recebemos ao ler esse texto: sim, porque imediatamente depois o autor vai nos colocar aqui, Lucas vai nos informar que o anjo, ele diz que Isabel vai ter um filho. Ele ora, o anjo vem e dá essa resposta. Entrando, o texto vai falar de maneira muito bonita, né? Aconteceu que ele desceu diante de Deus, sacerdócio na hora do turno, cobria sorte, segundo o costume sacerdotal, de entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permaneceu lá de fora. E este lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita, ao altar do incenso. Aí Zacarias fica com medo. O anjo diz: não temas, porque a tua oração foi atendida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então a resposta automática que as pessoas dizem é: Zacarias, ele foi sorteado, algo que não acontece duas vezes. A Mishnah vai dizer que só podia ser sorteado, uma pessoa podia ser sorteada uma vez na vida, nunca mais ele ia entrar ali para acender o incenso, e ele já era idoso. Mesmo que tivesse uma vida pela frente, ele não iria mais, por causa da lei. Era um grande privilégio. E ele foi lá, aproveitou aquele momento em que ele é sacerdote, substituindo o povo, clamando a Deus e fazendo uma oração particular. Muito difícil isso ter acontecido. Ele não orou por ele mesmo. Ele não fez um pedido pessoal. Ele não orou: Senhor, me dá um filho. E outra prova que ele não orou: Senhor, dá-me um filho, é quando o anjo diz que a esposa dele ia ter um filho, ele não acredita. Como é que isso vai acontecer? Eu sou velho, as coisas é velha. E a incredulidade dele era tanta que houve uma punição temporária, mas houve. O anjo deixou ele mudo até quando as coisas que Deus prometeu se realizassem. Então, que oração que Deus atendeu naquele momento? Que oração que um sacerdote faria naquele momento? Um sacerdote faria a oração naquele momento pela redenção de Israel, para que Deus olhasse favoravelmente para Israel, para que Israel saísse do domínio dos romanos.
benefício próprio, de ser sacerdote. Ele não orou por ele, ele orou pelo seu povo. E o anjo diz: a sua oração foi atendida. E como que essa oração foi atendida? Por que o anjo, ele diz que Isabel teria um filho? Vamos lembrar, Zacarias era sacerdote, então ele era uma linhagem de sacerdote. Mas o texto nos informa também que Isabel era de uma linhagem também de sacerdote. Ela não era sacerdotisa, mas era descendente de sacerdote, era da linhagem de Arão, linhagem direta. Não apenas era um privilégio para Zacarias ser um sacerdote, mas era um privilégio muitíssimo maior ser casado com uma mulher que era da descendência de Arão. Agora, imagine o filho de alguém que é filho de um sacerdote com uma mãe cuja linhagem vem de Arão. Esse camarada era para ser a testa da vida, para ser sumo sacerdote de Israel. Essa informação nos diz que aquele casal está intimamente ligado com a história de redenção de Israel. Quando o anjo anuncia que Isabel ia ter um filho, ele na verdade, ele está fazendo um cumprimento de uma profecia. Os profetas dizem que vem um homem, ele vai clamar no deserto, a voz que clama no deserto, a voz que clama no deserto, uma profecia a respeito de João Batista. João era o meio pelo qual o plano de redenção de Deus seria levado avante. João, pelo direito, era para ser o sumo sacerdote de Israel, o último grande sumo sacerdote da linhagem do Antigo Testamento. Mas ele não foi. Mas ele foi de fato um homem separado por Deus. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber também que João, ele apontava o erro do povo de Israel, mais ainda o erro de sacerdote de Israel. O Lucas vai informar que naquela época havia dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. A gente percebe que isso aí é uma incongruência. Não podia ter dois sumos sacerdotes, só podia ter um sumo sacerdote. O fato é que Anás foi o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote era colocado pelos romanos, o que já desautorizava diante de Deus esse sacerdote. Mas ele não apenas foi sumo sacerdote, como ele colocou os filhos dele como sumo sacerdote. E depois, não tendo mais filho para colocar como sumo sacerdote, colocou o genro, Caifás. Mas quem mandava era ele era o cara, ele era popular. Então, por isso que Lucas, ele já dá uma palavra aqui, que segundo o pastor Leovaldo Ramos, já é uma palavra de crítica. Eram sumos sacerdotes, isso já é um beliscão nos judeus daquela época. Não é para ter dois sumos sacerdotes, porque tinha gente mandando demais. Então, o sumo sacerdócio de Israel estava corrompido. Então, outra informação interessante que o pastor Leovaldo Ramos dá é que Deus
naquele momento mais para Deus. Não importava o que Deus havia estabelecido na sua lei, na sua palavra. Então ele falava de João, por meio de João Batista, que era filho de sacerdote, cuja mãe era de linhagem de sacerdotes. E Deus falou pelo seu servo. Coisa preciosa. Isso significa que quando a oração pelo povo é atendida, Deus coloca em prática, leva avante o seu plano de salvação, levantando o grande profeta que haveria de anteceder o Senhor Jesus Cristo e anunciar o Messias que haveria de vir. Quando Maria, que já está grávida, visita Isabel, cujo bebê, né, está prestes a nascer, João, dentro do ventre de Isabel, fica cheio do Espírito Santo diante da presença do Messias que está no ventre de Maria. Essa é uma cena impressionante. Então João é um servo de Deus cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E aqui, fazendo uma pequena digressão, aquelas pessoas que acham que uma criança só pode ser batizada se tiver discernimento, né? Nós vemos uma criança cheia do Espírito Santo, um bebê cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Se está cheio do Espírito Santo, pertence à igreja. Se pertence à igreja, tem que ser batizado. Voltando. Então, olha que coisa preciosa, irmãos. João começaria a desviar a atenção do povo para fora do templo. Por que para fora do templo? Porque os sacrifícios, brevemente, o sacrifício principal, o sacrifício de Cristo ocorreria e aquele templo ficaria obsoleto. Não haveria mais necessidade daquele tempo, porque João estava anunciando o Messias. João estava anunciando o ungido. Ele começa a desviar a atenção do povo para um arrependimento, para uma situação, para sair daquela religiosidade vazia. Queridos irmãos, eu queria que a gente começasse a entender algumas lições para as nossas vidas aqui. Em primeiro lugar, Deus pode muito bem, dentro dos seus decretos eternos, de plano de salvação, coisas que são imutáveis, inserir a sua vida particular na agenda dele. Inseriu a vida de Zacarias. O que vinha nascer ali era um grande profeta. Já estava predito lá pelos profetas do Antigo Testamento. Mas Deus, ao levar avante o seu plano eterno de salvação, Ele abençoou um casal que não podia ter filhos. Queridos irmãos, às vezes nós pensamos, né? Existem aquelas pessoas que pensam que Deus é um gênio da lâmpada, que Deus está no nosso serviço. Mas existem pessoas que para se resguardar desse tipo de comportamento reprovado, de pensamento errado, acham que Deus tem um plano de soberania tão grande que Ele não pode perder tempo com ela. Ele não pode perder tempo comigo. Não! Deus não apenas leva avante o seu plano eterno, os seus decretos eternos, mas Ele também tem bênção para a sua vida. E Ele pode inserir, Ele insere a sua vida na agenda dele. Outra lição muito interessante é que quando olha para essa passagem, descobrindo essa oração de Zacarias, que descobrindo o verdadeiro tema dessa oração, que ele não orou por ele mesmo, mas ele orou pelo povo, eu começo a me lembrar de Jó. Quando
por causa dessa época. Ele amava a sua esposa. Queridos, quantas vezes os dois vão pensar assim, o que eu fiz? Como os discípulos pensavam nisso. Senhor, quem que pecou? Foi ele ou seus pais para que ele fique desse jeito, paralítico? Não foi ele, nem os seus pais. Mas ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Jesus Cristo foi lá e levantou aquele homem. Talvez você esteja passando hoje por uma tribulação, por uma dificuldade, porque Deus quer a seu tempo, ao tempo divino, manifestar a glória dele na sua vida. Talvez Deus pretenda usar a sua vida, as dificuldades pelas quais você está passando e passará, para ajudar um número muito maior do que você. Eu já contei essa história aqui. Estava vendo essa semana, foi ontem, o campeonato de judô. Tinha uma coreana lá. Quando vem a Coreia na minha mente, eu me lembro que a Coreia, que a Coreia do Norte, que é comunista, e a Coreia do Sul, que tem uma quantidade de evangélicos enorme lá. A igreja presbiteriana lá também é enorme. As igrejas lá têm milhares de membros, milhares, igrejas locais. Igreja presbiteriana lá com 10 mil, 20 mil membros, né? Mas por que isso aconteceu? Então, conta essa história de uma família, na época que estava tendo essa guerra do norte contra o sul na Coreia, houve a perseguição contra os crentes. E uma família foi colocada num buraco. E eles tinham que negar Jesus Cristo para poder sair do buraco. O pai era pastor, a esposa e os filhos. Eles tinham 2 filhos. E obviamente os pequenos filhos estavam chorando, né? A esposa estava calada e o pai sendo, né, ameaçado pelos soldados. Eles iriam morrer se eles não negassem a Jesus. E o autor que conta essa história, o escritor conta essa história, ele vai dizer o seguinte, que o pastor, quando olha para a esposa, olha para as pessoas e titubeia, ele meio que... Mas sabe a esposa que conhece o marido, sabe quando titubeia, quando ele vai fraquejar? A esposa chegou e falou o seguinte, olha, manda as crianças se calarem, daqui a pouco nós vamos estar num lugar muito melhor do que isso. E o que aconteceu? Eles foram enterrados e a família toda morreu. Mas o que se conta é que hoje tem dezenas daquelas pessoas que estavam em volta do buraco que estão indo na igreja por causa do testemunho. Para o mundo hoje, que é um mundo materialista, eles vão pensar, pô, mas aquela família foi derrotada. Não foi. Se a nossa vida se limitasse a esses anos que nós vivemos, nós seríamos os mais miseráveis. É que nós não conseguimos pensar na dimensão do transcendente, na dimensão das promessas de Deus, daquilo que Cristo já conquistou para nós na cruz. Você, o que eu estou tentando falar para você hoje, não é que você deve se consolar pensando que cedo ou tarde, quando eu ficar mais velho ou na semana que vem, tudo vai mudar. Não é, pode ser que não mude. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós devemos nos alegrar pelo fato de que nós não somos esquecidos por Deus e que o nosso caminho é usado para abençoar as pessoas e não o final vitorioso de
de vida material, de saúde, etc. O Diogo passou por uma tribulação, mas agora ele está bem. Vê? É isso não. Pode ser que ele passe por uma tribulação o resto da vida dele. E eu vou olhar para ele passando por essa tribulação e ele vai estar com fé. E eu passando pela minha tribulação, vou começar a perceber que eu posso ser feliz no meio da tribulação. Que no meio do vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Porque João, ele veio ao mundo para dizer que o Deus haveria de descer a esse mundo para sofrer as nossas dores, para garantir para nós que nós estaríamos na presença dele eternamente. Essa era uma realidade tão vívida na vida dos discípulos, que quando eles foram perseguidos, eles glorificaram a Deus. São de Atos dos Apóstolos, eles glorificaram a Deus. E por que eles glorificaram? Porque eles eram masoquistas? Não, eles glorificaram a Deus por terem tido o privilégio de terem sido perseguidos por causa de Cristo. Isso pode não ser um tema muito popular hoje, mas é isso que traz vida ao cristão, o cristão de verdade, o cristão que tem a experiência que João Batista teve, de ser cheio do Espírito Santo, lá no bebezinho. Os crentes lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que oram ao Senhor, muitos convertidos recentemente, eles oram ao Senhor e a casa treme, e eles todos ficam cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a vitória do crente não é bênção material, não é isso ou aquilo, embora Deus possa nos dar essas coisas todas. A vitória do crente é um dia ter sido reconciliado com Deus. A vitória do crente é o fato de que ele está junto de Deus, que Deus nos segura pela mão, e quando Deus segura a nossa mão, ele não solta, porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer lá em João capítulo 6, aqueles que o Pai me deu, de modo algum lançarei fora. Ele vai usar a expressão dizendo que aqueles que o Pai deu é maior do que tudo. Eu queria dizer para você que você é importante para Deus, que a sua vida é relevante, cara. A vida de Zacarias era importante. Deus tinha um projeto no sofrimento que Zacarias e Isabel certamente tiveram na vida dele todo. Simeão, ele tem um famoso canto de Simeão: agora despedes em paz o teu servo, que os meus olhos já viram a tua salvação. Uma promessa que Deus tinha feito para ele, de que ele não morreria sem ver a salvação, sem ver o Messias. Ele estava lá, idoso, e ele ainda não tinha visto. Mas Deus prometeu. Eu queria que você analisasse hoje o que Cristo te prometeu de fato, de verdade. Mas não vamos inventar revelações de fundo de quintal. Vamos estar na Escritura Sagrada. O que Cristo te prometeu? Cristo te prometeu que Ele jamais te deixaria. E Ele jamais vai te deixar. Para que isso ficasse testificado para a igreja, Cristo subiu aos céus e enviou o seu Espírito, que habita no seio da igreja. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Cristo não nos deixa. Ele prometeu que nós passaremos por tribulações, porque se perseguiram a mim, vão perseguir a você. Isso Ele prometeu. Porque não tem como você servir a Deus, testemunhar do Evangelho, mesmo num país nosso que a religião é liberada, e as pessoas não serem pelo menos críticas a você. Porque pregar o Evangelho é contra tudo que está se vendo por aí. Deus, às vezes, muda a nossa sorte quando nos preocupamos com os outros.
Deus pode fazer com que os seus planos imutáveis incluam nossas necessidades e angústias temporárias. Deus nunca nos abandona. Deus nunca esqueceu de você. Que você saiba hoje disso. Que a promessa que João veio ao mundo para fazer, que haveria de vir um homem que morreria, que seria o Messias, que seria aquele que nos livraria do jugo. Ele veio. Essa promessa, ela é para mim e é para você, que deve influenciar a minha vida e a sua vida. Você tem passado por tribulações? Deus não está alheio às suas tribulações. Coloque diante de Deus, mas não pare a sua vida por causa disso. Não deixe de cumprir a sua missão por causa disso. Deus não esqueceu as suas necessidades. Leve avante o ministério que Deus colocou nas suas mãos, seja ele qual for. Não importa qual a tribulação que você está passando, Deus há de fazer você perceber um grande amor dele, que você sempre esteve sob o controle dele. Um dia, todos nós não teremos mais angústia nem tribulação, porque Cristo conquistou isso para nós na cruz. João, quando teve dúvidas, ele mandou perguntar para Jesus: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus Cristo diz: olha o que eu estou fazendo, olha os meus milagres, olha a minha pregação, veja o que eu fiz, sou eu mesmo. Você crê nisso? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por tuas promessas. Porque, Senhor, sabemos, Senhor, que Tu és fiel. Não a nós, Senhor, mas a Tua palavra. Nós somos pecadores, nós não somos dignos de nada. Mas, Senhor, porque Tu és fiel à Tua palavra, às Tuas promessas, que Teu caráter é santo, nós sabemos, Senhor, que nunca nos abandona. Sabemos, como diz o salmista, Pai, que mesmo que nós pequemos e Tu, ó Pai, venha com açoites nos castigar, jamais retiraria de nós a Tua bênção, jamais desfaria, Senhor, a Sua aliança, porque sabemos que essa aliança foi comprada por sangue precioso. Por isso Te louvamos, Senhor. Se alguém está aqui angustiado, Senhor, se alguém está passando por tribulações, que Teu Espírito Santo, Senhor, o console, Senhor, para que ele perceba que Tu, ó Pai, está com eles. Que Teu Espírito, Senhor, pode transformar a vida deles. Ó Deus, que Teu Espírito, Senhor, é o penhor da nossa salvação. Que Jesus Cristo conquistou a vitória na cruz que não pode mudar. Que os nossos sofrimentos podem ser usados, Senhor, para a bênção na vida de outras pessoas. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, a nortear a nossa visão, a nossa mente, nos Teus propósitos, na Tua vontade, na Tua soberania, para que nós possamos ser felizes de verdade. Nós clamamos, Senhor, a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Fala, tá com Jaco.